Polônia, Lituânia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Áustria, Hungria. Ao longo da história, diversas uniões reuniram 2 ou mais países sob um Estado, mas depois se dividiram em suas nações originais. Mas também, ao longo da história, houve outras tentativas desse tipo de união entre países que acabaram não acontecendo, algumas sendo projetos particularmente interessantes, enquanto outras eram ideias meio malucas e irreais que alguém acabou tendo. Então, neste vídeo, vamos dar uma olhada em alguns desses casos interessantes. Começando com aquele que está na miniatura. Uma proposta de união surpreendente aconteceu entre 1904 e até 1956. Uma união franco-britânica, um conceito de união entre os 2 estados soberanos independentes do Reino Unido e da França. Ela foi proposta em algumas crises do século XX e, por mais estranho que pareça, tem precedentes históricos. Os laços entre França e Inglaterra são estreitos desde a conquista normanda, quando o Duque da Normandia tornou-se rei da Inglaterra e manteve vínculos feudais com a coroa francesa, marcando séculos de relações próximas, geralmente conflituosas. Em abril de 1904, França e Reino Unido firmaram acordos chamados Entente Cordiale, encerrando séculos de conflito e iniciando uma fase de coexistência pacífica. Se isso tivesse ocorrido na época, envolveria os impérios colonial francês e britânico, criando uma nação que dominaria mais de 1/3 do mundo. Mas a praticidade, o patriotismo e o desejo de manter a independência de ambos os países impediram que isso passasse de uma ideia. Em seguida, temos a Federação dos Andes em 1826. Foi uma proposta de unir os países libertados por Simón Bolívar em um só estado. Segundo algumas fontes, Bolívar queria unir os países que conquistaram a independência do Império Espanhol em um só estado. Ele organizou o Congresso do Panamá para propor uma união continental, formando um estado federal com as antigas capitanias coloniais espanholas. Os governos locais discordaram tanto da criação dessa união quanto da forma como ela poderia funcionar no caso daqueles que eram a favor, e assim a proposta fracassou. Após essa derrota, Bolívar buscou uma alternativa mais realista para unir os países cuja independência conquistou sob sua liderança: Peru, Bolívia e Colômbia. Peru e Colômbia firmaram um acordo em 1822 para se prepararem para isso. Era essencialmente uma aliança de defesa, um acordo de direitos iguais em ambos os países para todos os cidadãos e uma força militar e naval comum. Como a Colômbia era maior, o plano previa que a união começasse com Peru e Bolívia, evitando que seus cidadãos sentissem uma anexação colombiana. A instabilidade na Bolívia e a rejeição do Peru ao sistema de governo, considerado por eles muito poderoso e quase monárquico, causaram o fracasso do projeto. Em resumo, essa união proposta fracassou devido à distância entre as cidades das nações, à infraestrutura precária de comunicação e transporte, aos desacordos sobre o tipo de governo e ao desejo patriótico de cada um ter sua própria nação. Uma curiosidade: houve, na verdade, uma proposta para unir todos os países da América do Sul em uma só nação, chamada Pátria Grande, e ela até incluía alguns países da América Central. Obviamente, isso também fracassou porque seria impossível unir todas essas nações recém-independentes e tão distantes. Outra proposta de união realmente interessante, que na verdade aconteceu várias vezes ao longo da história, foi a proposta de união entre Romênia e Bulgária. Proposta em 1878, buscava unir Bulgária e Romênia em um estado comum por federação, união pessoal ou confederação, conforme a proposta. Essas ideias encontraram apoio, especialmente na Bulgária, e houve várias oportunidades para realizá-las. As propostas geralmente vinham dos búlgaros, mas era a Romênia que deveria ocupar as posições de liderança. Essas propostas acabaram fracassando devido às diferenças culturais e políticas entre os 2 povos e à oposição das grandes potências da época, como a Áustria-Hungria e, especialmente, a Rússia. A ideia tinha precedentes históricos. Búlgaros e romenos viveram juntos sob o primeiro e o segundo Império Búlgaro, este fundado pela colaboração entre búlgaros e valáquios, romenos, além do período sob o Império Otomano, que conquistou e governou territórios de ambos por séculos. Uma união búlgaro-romena nunca chegou a ser realmente estabelecida. A desaprovação de várias grandes potências, as diferenças entre búlgaros e romenos, seus objetivos nacionais, tudo isso somado ao ambiente hostil da região em que viviam, fez com que isso nunca acontecesse. Voltando para as Américas, outra união proposta foi a Confederação Antilhana, que em 1870 tentou unir Cuba, Porto Rico e a República Dominicana.
A Confederação Antilhana, proposta por Ramon Emeterio Betances, defendia a união dos nativos do Caribe em uma entidade regional ou com outras ilhas, mas não teve apoio unânime. Seu objetivo era ajudar a acabar com o colonialismo europeu nas Américas. E isso aconteceu enquanto a Espanha ainda governava esses territórios. Após a Guerra Hispano-Americana, parte dos territórios foi entregue aos Estados Unidos e a ideia desapareceu. Em 1910, na Europa, foi proposta a Federação Socialista dos Balcãs. Isso seria interessante por incluir uma união de países como membro Iugoslávia, Albânia e Bulgária. O movimento pela Federação Socialista dos Balcãs surgiu após a Revolução dos Jovens Turcos em 1908. As principais plataformas de união eram a unidade dos Balcãs e o combate às guerras que ameaçavam a Europa. Cada país teve algum nível de apoio a essa ideia em algum momento entre 1910 e 1916, mas cada um dos países era contra e perseguiu líderes populares que defendiam o projeto. Eventualmente, a ideia desapareceu, pois foi considerada inviável. Unir os Balcãs tem sido um tema em vários projetos ao longo da história. A própria Iugoslávia é o único exemplo que realmente alcançou algum nível de sucesso, mas mesmo isso foi temporário e terminou não muito bem. Outros exemplos são a proposta da Confederação Grego-Iugoslava em 1942 e o plano de expandir a Iugoslávia para Albânia e Bulgária em 1946, ambos não implementados. Outra proposta de união inusitada na Europa surgiu em 1918 após a Primeira Guerra Mundial, a Intermarium, que buscava unir vários países em uma só entidade política. Bielorrússia, Tchecoslováquia, Estônia, Finlândia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Ucrânia, Iugoslávia e Bulgária. Ocupando uma parte gigantesca da Europa, ela foi concebida por Józef Piłsudski, um estadista polonês e chefe de Estado na época. A união proposta abrangeria territórios entre o Mar Báltico, Negro e Adriático, por isso chamada Intermarium, que em latim significa entre mares. Essa ideia também era chamada pelo nome polonês Międzymorze, de między, entre e morze, mar. Se você joga Hearts of Iron 4, provavelmente vai reconhecer isso. Ela buscava recriar a antiga comunidade polaco-lituana, que ia do Báltico ao Mar Negro. O objetivo principal era evitar que a Rússia conquistasse essas terras, formando uma frente unida contra ela. A França apoiou o plano, mas Rússia e outras potências europeias eram contra. Lituânia e Ucrânia temiam que isso afetasse sua independência na época. Esses territórios foram conquistados e ocupados pela Alemanha e União Soviética, até conquistarem sua independência. Na África, em 1957, algumas pessoas queriam criar os Estados Unidos da África Latina. Essa era uma união proposta de países da África Central de língua românica, idealizada por Bartolomeu Boganda. A morte de Boganda em um acidente aéreo em 1959 interrompeu a implementação da ideia. O país deveria equilibrar o forte bloco do Sul, sob influência britânica da África do Sul. Inclui Angola, Congo belga, Ruanda-Urundi, Congo francês, Ubangi-Chari, Chade francês, Camarões francês, Gabão francês, Guiné espanhola e São Tomé e Príncipe. Abrangeria uma região tremendamente grande, como podemos ver neste mapa. Não descobri por que isso não ocorreu. Talvez a morte do proponente tenha sido crucial e conquistar a independência dos territórios europeus tenha sido um grande obstáculo. Angola, por exemplo, só conquistou a independência de Portugal em 1974-75. Na Europa, propôs-se unir todos os países bálticos e nórdicos formando a Baltus-Escândia. Proposta inicialmente em 1928, ela teria unido Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca e Islândia. O professor sueco Sten de Geer apresentou essa ideia em uma revista de geografia, sendo depois aprofundada por um geógrafo lituano. A ideia seria uma união econômica, militar e política dessas nações. Até onde sei, essa ideia nunca teve apoio popular, sendo só um conceito apresentado por essas duas pessoas. Muitas vezes, essas uniões sugerem proximidade cultural entre as nações citadas. De fato, há proximidade entre os países nórdicos e bálticos que estão unidos pela Cooperação Nórdico-Báltico 8. É interessante notar que essas uniões de anexação total costumam ser substituídas, na minha opinião para melhor, por alternativas mais realistas de cooperação diplomática e aliança.
Então esses são alguns dos projetos de fusão de estados propostos ao longo da história, alguns sugeridos por idealistas, sendo apenas a proposta de uma ou duas pessoas que falaram sobre isso ou escreveram um livro, enquanto outros foram tentativas reais de governos ou estadistas, com ou sem o apoio de seu povo, mas todos eles acabaram fracassando. Curiosamente, ainda existem alguns desses projetos acontecendo atualmente também, cerca de 7 ou 8 propostas atuais de unir 2 ou mais países em um só. Se quiser, posso gravar um vídeo sobre eles também. Obrigado por assistir. Inscreva-se se quiser ver os próximos vídeos e deixe um comentário abaixo com suas opiniões e pensamentos sobre isso. Você gostaria que alguma dessas uniões de países acontecesse? Por que ou por que não? Até a próxima para mais conhecimento geral.